Em continuidade ao nosso devocional forte, nós estamos na parte 3, forte na pureza. E hoje é o capítulo 4, tecida em maravilhas. E eu quero comentar com vocês que este é o capítulo mais lindo que eu vi. Como eu me emocionei com esse capítulo, que fez me lembrar de algo que eu vou comentar com vocês. Então vamos lá. O versículo tema está em Jeremias 1,5, que diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus está intimamente envolvido em nossa formação. Ele nos teceu no ventre muito antes que a nossa mãe pudesse sentir a nossa presença, antes que pudéssemos sequer ter a capacidade de conhecer a nós mesmos. Ele nos conhecia. Enquanto crescíamos em segredo, Ele planejou os dias de nossa vida e estendeu diante de nós o caminho de nosso destino. Você sempre esteve viva nele. A autora chega a relatar, contar a experiência que ela teve ao saber que estava grávida do terceiro filho e tal. E foi muito linda a experiência. Então, vocês nunca se esqueçam que o nosso caminho, que o nosso destino está diante dele. E se nunca lhe contaram quão intimamente Deus conhece os bebês que crescem no útero, se não te contaram isso, se ninguém jamais te contou, que você foi tecida em maravilha e conhecida pelo Criador. E se te contaram, ao invés disso, você ouviu coisas ensinando que você era um acidente ou um erro, perceba que nós precisamos perceber a maravilha envolvida em nossa própria criação, porque do contrário é difícil a gente reconhecer a maravilha nos outros. Se nós formos criadas aprendendo a nos sentir um incômodo, será muito fácil nós vermos uma criança como uma intromissão. Então, muitas mulheres se sentem pressionadas a equilibrar tudo: carreira, maternidade, atividades extras, porque a nossa cultura despojou o valor da maternidade. Agora, de muitas maneiras, a vida é um teste cronometrado. Você sempre pode ter uma carreira e ser uma mãe presente. Os filhos trazem mais alegrias e oportunidades de crescimento do que qualquer conquista na carreira. Se você quer ser mãe, não tenha vergonha. Isso exigirá mais do que você jamais poderá imaginar, porém, ao mesmo tempo, retribuirá mais do que você jamais poderia sequer sonhar. Eu quero abrir um parênteses para comentar com vocês que se eu hoje, com a experiência que eu tenho hoje, fosse lá no início do nosso casamento, eu teria mais filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, já são grandes já, cada um tem a sua vida e tal. E hoje eu teria mais filhos, com a visão de vida que eu tenho hoje. Mas isso não é regra geral. Você precisa chegar a essa percepção. Amém? Então, lendo o capítulo de hoje, eu me lembrei de um versículo que foi cura para minha vida quando eu li, que completa o que está escrito em Jeremias, que é o Salmo 139, 16, que diz assim: Os teus olhos me viram ainda informe. Quer dizer, eu nem tinha forma ainda, e os olhos do Senhor me viram. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, eu posso ter a convicção de quão amado e planejado eu fui, ainda
que a história não se pareça assim. Eu nasci no tempo determinado por Deus para cumprir um propósito, uma missão, um chamado. Eu digo para vocês que esse versículo foi uma cura para mim. E vocês não conseguem nem imaginar o quanto. Então, para hoje, eu gostaria assim, que se você tem na sua memória algo registrado diferente do que está escrito nesses versículos, eu sugiro que você coloque seu nome neste texto e leia mais uma vez, se referindo a você, na primeira pessoa quando você ler. E que você receba a certeza do Espírito Santo que isso foi escrito para você. E que tudo que foi contrário a isso seja extirpado da sua memória neste momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celeste, Tu és o doador da vida. Eu creio que Tu me teceste em maravilha e traçastes meus dias com um sorriso. Tu confiaste às mães uma tarefa nobre, pois os filhos são um presente teu. Amém, Senhor. Muito obrigada. Neste momento eu agradeço, Senhor. Agradeço pela minha vida, a vida do meu marido, a vida dos meus filhos, Senhor. Obrigada porque todos os meus dias estão na tua presença, Senhor. Muito obrigada. E eu sou forte porque eu fui feita por Ele e para Ele. Até o próximo capítulo.